Fala, meus queridos, Miguel aqui. Meus amigos, esse take foi a primeira vez que eu peguei uma câmera e falei assim, vou subir algo pro YouTube. Há 2 anos e 1 semana atrás, neste exato lugar. E eu voltei aqui pra, por que não, começar esse vídeo que é tão especial, que é o vídeo de 100 mil inscritos. E nem no melhor dos meus sonhos eu imaginei que em menos de 2 anos de canal eu ia estar com essa marca de 100 mil inscritos. Mano, nem no mais otimista dos meus sonhos. Eu quero agradecer você que com tanto conteúdo na correria do seu dia a dia, você ainda assim escolhe o canal para, enfim, passar o tempo, se divertir. E nesse vídeo, meus amigos, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha história, não do Guelmi, mas do Miguel, de como eu cheguei até aqui, das profissões mais curiosas que eu já tive. Vou contar um pouco também dos bastidores dos vídeos que nunca foram pro ar e que provavelmente vocês não têm a menor ideia. Algumas engraçadas, outras um pouco trágicas. E, por fim, vou mostrar também um lado um pouco mais pessoal, respondendo algumas perguntas que me fizeram no Instagram. E vocês vão ver também algumas pérolas como essa aí, que foi o primeiro take desse vídeo, que foi gravado e nunca foi pro ar. O primeiro de todos, gravado aqui em Barcelona. Então, meus amigos, ó, apertem os cintos e vamos lá para esse vídeo especial de 100 mil inscritos. É nóis! Bom, pessoal, vocês não me levem a mal não, mas eu tive que trazer vocês aqui para casa porque esse sol não está de brincadeira. 33 graus neste exato momento aqui em Barcelona. Então nós vamos ter essa conversa tete a tete de casa. Bora lá! 1, 2, 3, testando. Bom, vamos lá, quem sou eu? Quem é o Miguel? Não sei. Essa é uma pergunta que eu já me fiz muito e a minha essência, a melhor resposta que eu encontrei é que eu sou um bom filho e um amigo fiel. Essa é a melhor definição para quem é o Miguel e o resto é o resto, beleza? E bom, muitos de vocês me conhecem como Guelmi e, inclusive, o nome do canal Guelmi foi uma tentativa de me dar um apelido, porque dar apelido para os outros é uma das coisas que eu mais gosto, só que, infelizmente, eu nunca tive apelido, mano. Eu tentei demais já ter apelido e realmente nunca rolou. E aí, bom... Ah, que tadinha, fia. O Guelmi é isso, né? Às vezes o pessoal me chama de Gui, etc. Mas enfim, realmente eu sou o cara dos apelidos pros outros, mas pra mim não funciona. Infelizmente, sempre quis ser conhecido por um apelido, mano. Que mais? Eu tenho 30 anos, vou fazer 31 anos no dia 22 de julho. Então, já. E pra quem gosta, pra quem acredita em signo, minha mãe me falou a vida inteira que eu sou leão. No dia que eu fui fazer meu mapa astral, eu descobri que eu era câncer por pouco e é isso, assim, eu já desacreditei mais de signo do que eu acredito hoje em dia. Acho que tem algum nível de influência aí. Eu acredito que como a gente cresceu de certa forma vendo aqueles signos ali super genéricos de jornal, a gente meio que eu criei pra mim mano, isso aqui é tudo balela. Mas na hora que você começa a ver em maior detalhe, eu consegui entender vários traços da minha personalidade através de signos. Se não é algo que molda e direciona a minha vida, mas é algo que eu acho que tem uma certa influência. Acho que uma das perguntas que mais me fazem é de onde eu sou. Eu sou nascido e criado em BH, Belo Horizonte, terra da melhor comida do Brasil, aturem ou surtem. E já morei nos Estados Unidos 3 anos e meio, 4 anos quase. Na Colômbia, no total, já morei mais de 4 anos. Eu gosto de falar que morei na Espanha também, em Barcelona, 3 meses. É isso, de certa forma,
Desde os meus 19 anos, quando saí de casa pela primeira vez, eu tô sempre movendo ao redor. E no momento eu visitei 43 países. 43 países. E eu também sempre me pergunto, pô, qual é o seu lugar favorito? Difícil dizer lugares favoritos porque eu acho que cada viagem te marca de uma forma. Cada viagem é pessoal, né? Ela vai te impactar de uma forma, ela vai te marcar de uma forma. E é isso, sabe? Eu acho que não dá pra gente tomar a experiência do outro como a nossa. Sabe, quando você vai perguntar o que você achou desse lugar? Pô, cada pessoa tem uma personalidade, entendeu? Às vezes, quando um povo é frio, quando o clima é frio, isso pro fulano é algo que ele gosta. Pra mim não é algo que eu gosto, entendeu? Então, acho que é importante porque as viagens também nos ensinam mais sobre nós mesmos. Religião. Durante muito tempo eu acredito que eu confundi religião e espiritualidade. E aí, por isso, eu me afastei da minha espiritualidade, da minha conexão com Deus. Eu não sou uma pessoa religiosa, não vou à igreja, mas eu acredito sim em uma força maior, né, no divino. Eu acho que quanto mais você viaja também, mais para mim é inconcebível acreditar que existe uma religião que está certa e todas as outras estão erradas. No meu vídeo, por exemplo, dos canibais da Índia, pô, a Índia é um lugar que eles têm milhões de deuses, literalmente, uma devoção assim muito bonita de se admirar. Fala assim, mas não é possível que lá no Brasil nós estamos certos e eles aqui estão todos errados. E não é possível que todos eles aqui estão certos e nós no Brasil todos estamos errados, entende? Então eu acho que a conexão com o divino, ela é única. É uma conexão que você escolhe se você faz ela ou não, mas o divino, essa força maior, ela vai estar sempre aí para você. A forma mais tangível de Deus que eu encontro é a natureza, sabe? A natureza, ela é tão perfeita que existe uma série de milhões de acontecimentos que nos permitem viver essa vida na Terra. Sem a natureza, a gente não vive aqui um minuto. A gente não consegue viver um minuto na Terra. E ainda assim o homem, de alguma forma, destrói essa natureza que é o Deus vivo para mim, sabe? Para mim, religião, em muitas maneiras, é uma forma de doutrinar. Eu acho que a religião tem suas coisas positivas e as suas coisas negativas, mas eu sempre desconfio de quem usa a religião para apontar o dedo pro outro, sendo que eu acredito que Deus não é julgar, né? Deus é amor. Então, quando você está usando, né, os mandamentos desse Deus para julgar o próximo, ao invés de estender a mão para ele, ao invés de ter empatia com ele, ser compreensivo com ele, eu não acho que a religião consegue ser algo positivo nesse sentido. Enfim, a minha visão, não me importa se fulano acha que eu estou certo ou errado, né? Eu respeito todos os pontos de vista. E eu acho que Deus é sobre isso, é sobre amor. A minha personalidade no dia a dia, olha, eu diria que eu sou um cara bastante expansivo, gosto de falar alto, gosto de, sabe, sim, de certa forma chamar atenção. Eu acho que eu sempre fui esse cara. Minha mãe sempre falou que eu não posso ver uma plateia que eu gosto de ser palhaço. Acho que, de certa forma, sim. Mas eu também sou adaptável, entendeu? O negócio é que eu acho que todo mundo de perto é esquisito. Eu defendo isso. Eu tenho menos dificuldade de mostrar esse meu lado esquisito, entendeu? Tipo assim, eu vou ser quem eu sou, entendeu? Eu não tenho vergonha de ser esse cara que fala alto, que faz uns barulhos esquisitos, entendeu? Quando eu me frustro com algo, tipo, eu sou assim, sabe? É isso, eu acho que as pessoas às vezes têm mais dificuldade de mostrar esse lado para quem elas não conhecem. Eu sei me adaptar ao ambiente que eu estou, mas eu também não tenho problema em mostrar que eu sou diferente, entendeu? O grupo dos meus amigos geralmente fala que eu sou esquisito, que eu sou aquele cara que bateu a cabeça quando era moleque. Então acho que essa é uma boa forma de me definir. Provavelmente o menino que bateu a cabeça quando era moleque. Sobre as profissões, olha, diria que eu já fiz um pouco de tudo, assim, de verdade, viu? Primeira vez que eu ganhei dinheiro trabalhando foi animando festa de criança, verdade. Lembro até hoje, mano, o dia que minha mãe me deixou nessa festa. Devia ter uns 10 anos, assim, mais ou menos. Já fui faxineiro, já fui porteiro, já fui açougueiro, já fui garçom, panfleteiro de político corrupto,
Que mais? Nossa, eu já fiz de tudo um pouco, mano. Pô, youtuber agora, vendedor de tecnologia também, né? Eu acho que foi a profissão que eu desempenhei por mais tempo. Fui um terrível garçom. Que me vem à cabeça aqui agora, eu acho que foi só. Ah, não, eu já fui lavador de pratos também. Nossa senhora, isso era trevas, viu? As 3 coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida são jogar futebol, viajar e passar tempo com as pessoas que eu amo. Realmente, acho que isso são as coisas que recarregam a minha energia, assim, de verdade. Meu prato favorito, acho que todo mundo que me conhece sabe que é o feijão tropeiro. E o feijão tropeiro do meu pai, de forma que se eu fosse para uma cadeira elétrica, a minha última refeição eu ia pedir para ser o feijão tropeiro do meu pai. Eu sou apaixonado com a culinária mineira. Nó demais da conta, cruz. Futebol. Eu acho que futebol, não tem como falar de Miguel sem falar de futebol. É uma das paradas que mais moldou a minha vida. Eu sou o típico estereótipo de brasileiro, assim, quando viajo, o pessoal fala, Brasil, Ronaldinho. Aí, mano, isso aí eu gosto demais de falar sobre futebol, amo jogar futebol, como já falei. Sou flamenguista doente, que é motivo de zoação constante pelos meus amigos. Porque, porra, nascido e criado em BH, mas eu realmente não me importo, eu acho que sempre fui esse cara de personalidade mesmo, sabe? Porque, porra, você nunca tem nenhum amigo ali pra ir assistir jogo, pra desfrutar, mas eu lembro até hoje do dia que eu virei flamenguista, de fato. Eu tenho o ingresso do jogo, meu pai me pegou e ele falou assim, mano, nós vamos pro Rio de Janeiro, você vai virar flamenguista. Final da Taça Guanabara, eu tenho ingresso até hoje, Fla-Flu. E foi 3-2, o Flamengo ganhou de virada. Eu lembro que eu cheguei a ver os melhores momentos já, o primeiro gol do Fabiano Heller. Eu lembro de uns detalhes assim. Pô, uma criança de 10 anos, né? A primeira experiência num estádio. Eu lembro da torcida do Flamengo, assim, massacrou do Fluminense. Era maioria esmagadora. Na época tinha geral no estádio. E a torcida do Flamengo só gritava poeira, poeira, levantou poeira. Eu lembro que eu saí daquele dia assim do estádio. Tenho muitas memórias desse dia, apesar de eu ser tão pequeno. Eu carregando vários copos assim e guardei o ingresso tá arregaçado. Mas eu lembro que a gente foi de cadeira e era R$50 na época, pra vocês terem uma ideia, né, dos preços. Mas foi assim, foi muito marcante. E depois daquele dia, meu pai comprou a camisa pra mim, aí dali pra frente foi só pra trás. Hoje em dia eu estou gozando da boa vida de ser flamenguista, mas os primeiros anos ali, início dos anos 2000, foram trevas. E, pô, depois que eu aguentei isso, tá tudo bem. Pô, eu sou flamenguista feliz demais. E para terminar essa sessão, não tem como ser diferente senão falar da minha família. Eu tenho uma mãe, um pai e uma irmã que são maravilhosos, que são ali o meu núcleo familiar. E eles sempre fizeram o que puderam para me ajudar, seja com oportunidade, seja com dinheiro, sejam com palavras. Uma coisa que jamais me faltou foi amor. Por isso eu sei que eu sou muito abençoado e privilegiado em todos os aspectos, assim. Poder dizer que, poxa, passou o que passou, nunca me faltou amor. Acho que nem todo mundo tem esse privilégio. Então eu sou muito privilegiado nesse sentido. Esse é o meu núcleo familiar, né? Eu não tenho uma família grande, mas pô, tenho tias, tios também, alguns, e que são maravilhosos. Poxa, a família buscar pé, assim. Tem uma prima que é uma irmã praticamente, tem alguns primos também muito queridos. Então não é uma família grande, mas é uma família com muito amor. E acho que é isso, mano. Não precisa de mais que isso não, né? Essa aqui é a praia de Marbella, é uma praia LGBTQIA+ friendly. Como vocês podem ver aqui, ela é uma praia, inclusive tem um bar bem famoso que é o Big A. A praia é uma praia com pouca onda. Bom, amigos, a maioria de vocês me conhece através do canal.
Mas, como eu falei anteriormente, eu já fiz de tudo um pouco, né? Não é figura de linguagem. Já passei por várias profissões, por vários lugares até chegar aqui. E, assim, uma rápida timeline da minha vida a partir ali dos 15 anos. Que antes dos 15 anos, sei lá, mano, só joelho ralado, comer meleca e etc. E jogar futebol no clube. Jogava muito. Tive uma infância das mais privilegiadas possíveis. Jogava muito futebol. Tinha um clube na porta de casa. Assim, eu cheguei a jogar futebol na rua algumas vezes. Então, assim, eu não mudaria absolutamente nada na minha infância. Foi 11 de 10, de verdade. A partir daí, dos 15 anos, eu diria pra vocês que, olha, eu mudei muito de colégio, nunca fui um bom aluno, de verdade. Eu cheguei a tomar bomba num colégio. Tive professores me falarem que eu não ia ser ninguém. Eu mudei muito de colégio. Muitas vezes a minha mãe, ela lutava muito para, por exemplo, conseguir uma bolsa para mim. E aí eu ia para esse colégio que eu consegui uma bolsa. Sempre estudei em colégio particular, tive esse privilégio também. E no final das contas, eu formei no ensino médio em supletivo. Como eu tomei bomba, eu queria terminar com isso logo, fui para um supletivo e formei lá. E no final das contas, o que aconteceu foi que eu não sabia exatamente no que eu queria estudar na faculdade, não queria estudar nada em específico. O meu sonho maior sempre foi ser jogador de futebol. Eu tinha esse sonho, nunca me dediquei tanto assim pra conseguir chegar lá, mas eu cheguei a fazer teste, cheguei a jogar em alguns times, mas eu não vinguei mesmo. O meu objetivo era ser jogador de futebol, mas estudar mesmo, realmente nunca foi o meu foco, nunca foi algo que eu curtia muito não. E ainda assim, olha, eu acho que não é exagero dizer que o maior ponto de inflexão da minha vida, da minha história até hoje, tenha sido ir para os Estados Unidos, morar lá quando eu tinha 19 anos. Em suma, como eu falei, eu não sabia o que eu queria estudar, eu tinha o sonho de jogar futebol, mas nas universidades americanas você consegue bolsa para jogar esportes. E eu tinha a oportunidade de jogar futebol nos Estados Unidos e receber uma bolsa por isso. Só que eu precisava ter uma nota mínima, vamos colocar assim, no Enem deles, o SAT e o TOEFL, que são algumas das provas que você tem que fazer. Se você alcança uma nota mínima, além dos vídeos que você tem que ter para mostrar para os treinadores, você consegue a bolsa. E eu fiz as provas, mandei mal 2 vezes na prova e a minha avó, o meu anjinho da guarda, ela pagava as minhas aulas de inglês, só que talvez não levava as aulas de inglês tão a sério, enfim, não me dedicava da forma que eu precisava dedicar. E no meio da minha segunda tentativa, ela faleceu e eu não consegui. Foi um momento de inflexão na minha vida, assim, sabe? Porque até então eu não estava trabalhando, eu estava me dedicando aos estudos, a me preparar bem fisicamente, mas a minha mãe não tinha condição de pagar mais as aulas. E ela falou assim, olha, meu filho, decide o que você quer da sua vida. Ou você vai começar a pagar suas aulas de inglês, pagar a sua terceira tentativa na prova, para você tentar mais uma vez conseguir os pré-requisitos para ir para os Estados Unidos, ou você vai entrar na faculdade aqui, se virar, enfim, seguir a sua vida aqui no Brasil. E ela falou, não, mano, puta merda, né? O que eu faço agora? E hoje é um momento que eu olho para trás assim com muito orgulho, que foi nesse momento que eu comecei a trabalhar como porteiro no bar das minhas tias de noite. Então eu trabalhava de noite ali de terça-feira a sábado, ou segunda-feira a sábado, não lembro. Mas era tipo de 5 horas da tarde a 2 da manhã. E eu trabalhava lá como porteiro e na época que eu era porteiro lá eu conseguia estudar de noite, não gastava dinheiro saindo de noite. Então eu consegui ficar nesse batidão aí, juntando dinheiro para fazer a prova, para pagar as minhas aulas. E foi assim, um momento determinante na minha vida, porque foi, acho que a grande provação que eu tive assim para perseguir os meus sonhos e eu consegui realmente fazer o que era necessário, sabe? Foi acho que o maior baque assim da minha vida, de pô, beleza, mano, eu tenho que arregaçar as mangas aqui pro meu sonho, que é ir pros Estados Unidos e jogar bola e viver essa experiência. E é um momento que eu olho para trás com muito orgulho e eu acho que, saindo um pouco aqui do que eu queria dizer para vocês, mas acho que
todos nós lutamos, temos as nossas lutas internas e objetivos que a gente ainda quer alcançar. E eu acredito que quando a gente olha para a nossa história, por tudo que a gente já conquistou, isso nos ajuda a chegar nesse novo objetivo que a gente tem, sabe? Para mim, foi, né, abdicar da minha vida social, me tornar porteiro e estudar e dedicar minha vida 100% a isso durante alguns meses. Para você pode ser perder 20 quilos, pode ser aprender um novo idioma, pode ser terminar um relacionamento. Então, são essas coisas, essas pequenas, grandes batalhas que a gente vai travando, que quando a gente olha para trás, ajuda a gente a criar essa confiança em si mesmo, sabe? Então são momentos, esse é um momento muito determinante na minha vida, que eu sou muito feliz por ele, de verdade. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: se você olhar profundamente, analisar bem, tudo pode ser seu professor. Então é isso, as batalhas que você travou, se você analisar bem, com certeza tem ensinamentos aí pra você. Mas enfim, fiz a prova, na terceira vez, passei. Mano, eu tenho certeza que no meu leito de morte eu vou lembrar desse momento, desse dia que eu vi lá, abri a nota e eu vi que eu tinha nota suficiente pra conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. Eu quase quebrei a minha mão na porta, assim, socando a porta, porque foi um nível de felicidade, assim, foi tipo, mano, sabe, tirei 1000 quilos das minhas costas. Maravilhoso, maravilhoso. E aí fui para os Estados Unidos. Morei lá quase 4 anos e formei num tecnólogo, que é oratória, literatura e inglês, né? Eu só queria fugir da matemática e jogar futebol, mano. Era o que eu queria fazer, jogar futebol, aprender inglês. E vou falar para você que tá me escutando, todas as melhores oportunidades que eu tive na minha vida, elas aconteceram por causa do inglês. Então, eu não sei o que você está fazendo em 2025, se você não sabe inglês, essa é a habilidade mais importante que você tem que ter. Todas as grandes portas que se abriram para mim foi por causa disso. Então, por isso também que eu digo que acho que o maior ponto de inflexão da minha vida foi ter ido para os Estados Unidos e, enfim, tudo que aconteceu a partir daí, sabe? Bom, nos meus anos nos Estados Unidos, enquanto eu, né, jogava bola e estudava, eu tentei o sonho de ser jogador, mas não consegui, e eu era muito dedicado, eu era atleta mesmo, sabe? O que eu não dediquei no Brasil, eu fui para os Estados Unidos e tentei. Nunca fui o melhor jogador, mas era sempre muito dedicado na parte física, sempre. Dormia cedo, me alimentava muito bem, media a comida. Tentei, trabalhei durante muito tempo lá como zelador, como faxineiro, para ajudar minha mãe a pagar a faculdade, tipo, eu tinha bolsa quase que integral, mas ainda sobrava um pouquinho para pagar. Então, depois que eu formei, a real é que eu falei, não, mano, e agora? Caí na vida real, o que eu faço? E eu não queria voltar pro Brasil ainda, né? Já tinha alguns anos fora e a minha sensação é de que eu queria permanecer fora do Brasil. E foi aí que eu fui pra Colômbia. Eu fui ser professor de inglês em comunidades carentes, nas favelas, por assim dizer, né? Fui para lá trabalhar num projeto da municipalidade Alcadia, não sei como é que fala isso, Prefeitura de Bogotá. E foi maravilhosa a experiência porque, tipo, eu morei na comunidade, uma das comunidades, né, um dos bairros mais violentos de Bogotá. Encontrei uma família colombiana. Eu ensinava numa escola inglês para as crianças e aí do outro lado da rua tinha uma lojinha de café. E eu ia lá todo dia tomar café. E eu virei amigo da moça que era dona e aí ela perguntou onde é que eu morava. Eu falei que estava procurando casa, fui morar na casa dela, com a família dela. E aí eu aprendi espanhol, porque obviamente eles não falavam inglês. Então eles se tornaram, assim, de certa forma, a minha família colombiana. Maravilhosos também, muito queridos. Laços que até hoje, assim, eu, né, de alguma forma mantenho um contato com eles. Muito queridos. E, porra, aprendi espanhol nessa também. E aprendi também que definitivamente ser professor de crianças é uma paixão que não é a minha. Bom, e depois de morar durante 6 meses na Colômbia, aí eu acabei voltando pro Brasil. E mesmo falando 3 idiomas, eu ainda não conseguia ver o meu real potencial, sabe? Eu ainda me sentia impostor em várias coisas, não achava que eu era bom o suficiente. E foi aí que eu comecei, né? Voltei meio que com uma mão na frente e outra atrás, sem ter juntado muito dinheiro, na verdade. Devia ter, sei lá, R$1.000 na conta nesse momento.
E aí comecei a trabalhar como garçom novamente e como açougueiro. E aí eu lembro que foi esse batidão aí uns 2, 3 meses. Depois disso, eu lembro de um dia que eu trabalhei de tipo... Foi 9 da manhã que eu começava no açougue e até 3 da manhã que era no bar, sendo garçom. Eu tava tão exausto, assim, eu odiava o final de semana, né? Que eu trabalhava mais no final de semana. Eu lembro que eu liguei o chuveiro pra deixar a água esquentar. E aí eu dormi na privada, assim, ó, tipo, esperando. Falei, não, mano, preciso dar um jeito na minha vida, preciso dar um jeito na minha vida. Conseguir um trabalho sentado era o meu sonho. E aí, pouco tempo depois, felizmente, eu consegui um emprego sentado, que foi vendendo. Vendendo tecnologia, vendendo soluções de marketing. E assim, né, permaneci nesse meio de vendas de tecnologia, vendas complexas, vendas para outras empresas durante 7, 8 anos, vamos colocar assim. Inclusive, né, durante a pandemia, uma coisa engraçada que aconteceu é que entre um emprego e outro, né, eu estava sem renda e eu comecei a vender curso de preparação física para peladeiro, né? Mano, eu já fiz tudo. Eu vendia, porque pô, eu aprendi muito sobre preparação física quando eu morei nos Estados Unidos, né? E aí eu criei o Peladeiro Profissional. Você pode, se você for no Instagram, peladeiro.profissional, você vai ver um perfil já desativado, tem muitos conteúdos lá. Enfim, eu segui, eu gostava na verdade de mexer com o peladeiro profissional, de mexer com marketing digital. Eu recebi tipo a oferta de emprego dos meus sonhos para ir morar na Colômbia. E aí eu falei, mano, quer saber? Trabalhar na empresa que sempre foi um sonho. Era um sonho tão distante que não era nem um sonho, nem achava que eu tinha potencial para, mas acabei conseguindo. E aí foi quando eu fui morar na Colômbia nos últimos 3, quase 4 anos, fazendo o que eu fazia, vendendo tecnologia. Que era o meu emprego dos sonhos, a minha empresa dos sonhos, até não ser mais. E assim, eu acho que vocês puderam entender um pouquinho que a minha história, ela foi de conquista, sabe? Nunca me faltou nada, meus pais nunca me deixaram faltar nada, mas também nunca sobrava nada demais, assim, sabe? Então tudo que eu quis eu tive que lutar também para conquistar. E depois que eu tava nesse emprego dos sonhos e consegui juntar uma grana boa, eu nunca fui de conseguir ter mais de 10 mil reais na minha conta, sabe? Quando eu consegui juntar dinheiro, e tipo assim, pô, juntando, eu saí desse, beleza, dinheiro é a coisa mais importante do mundo, porque eu acho que dinheiro traz sim felicidade, mas a falta de dinheiro gera uma angústia, uma ansiedade muito grande. Eu jamais recomendaria alguém seguir correndo atrás dos seus sonhos sem dinheiro, porque eu acho que você vai se frustrar. Você tem que preparar o terreno. E à medida que eu fui preparando o terreno, né, e eu acho que um momento grande assim de epifania, de entender que, poxa, esse trabalho em vendas, sabe, tipo, já não é mais meu sonho. O meu grande sonho sempre foi ter um canal no YouTube, mas eu sempre tive muito medo. Agora eu tenho os recursos, né, eu tenho o tempo, tenho a juventude, tenho as ganas de fazer a parada acontecer. O que me falta? Não, o que me faltou sempre foi a coragem mesmo. Então, eu lembro que quando eu tava aqui em Barcelona, morando do lado da praia, ganhando dinheiro, e eu não conseguia dormir de ansiedade, falei assim, mano, eu preciso pegar e gravar, preciso colocar a minha cara, fazer acontecer, se vai ser bom ou não, foda-se, mas eu preciso tirar isso de dentro de mim. E, bom, aí estamos, né, há 2 anos, né, como eu falei no início do vídeo, faz 2 anos que eu gravei pela primeira vez, o canal tem pouco mais de 1 ano e meio, uma grande sucessão de erros, acertos, aprendizados nesse meio do caminho, que me trouxeram até aqui, até o vídeo de 100 mil inscritos. Eu fico muito feliz, de verdade, de saber que várias pessoas me mandam mensagem que, porra, eu sou companhia de vocês, da família. Isso é um sonho que, tipo assim, pra mim não cai a ficha, de verdade. Eu sei que muitas pessoas gostam da minha autenticidade, assim, porque pra mim é difícil de conceber que tem pessoas do outro lado que param e, tipo assim, vamos assistir o Miguel. Porque eu sempre fui esse cara de assistir os outros, assim. E saber que tem gente que faz isso comigo é uma ficha que ainda não caiu, de certa forma. Enfim. Vou agora responder as perguntas, as melhores perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga lá para me dar uma moralzinha. Vamos lá, as perguntinhas que nós temos aqui. Gente, só uma última coisa também, antes da gente entrar nas perguntinhas do Instagram, que eu queria falar, é que assim, mano, graças a Deus que eu
comecei a trilhar o meu caminho no canal antes de sair da empresa, sabe? Então, quando eu saí da empresa, eu já tinha uma visão clara do que eu queria fazer. Então, se você tem um sonho, vá por esse sonho, começa a moldar o que você quer desse sonho, entendeu? Cria uma marca, começa a aprender a habilidade que você precisa aprender, porque eu vou te falar, se eu tivesse saído da empresa e tivesse que começar o canal, eu ia cagar na calça de medo, velho, porque eu já tava fazendo o que eu fazia, já tava desenvolvendo o canal, sei lá, 4 meses, 5 meses no canal quando eu saí da empresa. Entendeu? Então foi só continuar fazendo, agora eu só ia ter mais tempo para trabalhar no meu sonho. Então não espere o momento perfeito, porque ele não existe. E lembre-se que você vai morrer. Você vai morrer! Vamos lá. Vídeos favoritos e que eu menos gosto. Bom. Poxa, os vídeos favoritos é difícil, que é quase... Eles são especiais por razões diferentes, sabe? Tem vídeos que me marcaram por uma razão X, vídeos que me marcaram por uma razão Y. Os bastidores também são muito legais. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre bastidores pro pessoal da comunidade. Então, se você gosta muito do canal, quiser apoiar a comunidade, né, entrar pro grupo de WhatsApp para ter um contato mais forte comigo, vou deixar o link aí abaixo. Mas vamos lá, eu diria que talvez um dos vídeos dos meus favoritos, assim, que eu guardo com muito carinho, é o clássico mais violento da Colômbia. Esse foi o vídeo que eu monetizei o canal. Foi o dia em que eu vi um cara ser esfaqueado do meu lado. Eu fui convidado para participar de um assalto a banco, sério. E foi assim, o dia mais tenso da minha vida. Foi o dia que eu falei assim, beleza. Acredito que foi o único dia que eu realmente falei, eu não estou em total controle de se eu vou sair daqui vivo ou não. Muita briga, se vocês viram esse vídeo aí, vocês viram o que aconteceu. É absurdo, assim, é absurdo. Então foi um momento que eu falei assim, não, mano, realmente eu sou um youtuber, sabe? Eu me coloquei nessa situação para fazer um vídeo, viajei para outra cidade, então isso foi legal. Outro vídeo que eu gostei bastante também, as duas caras de Cuba, porque eu acredito que eu consegui montar uma narrativa muito baseada no que eu estava sentindo, passar minha frustração com tudo que estava acontecendo e também os lados positivos. Então eu senti que foi uma boa história contada, né? E ainda no início do canal, eu ainda estava inseguro sobre a minha capacidade de criar conteúdo. Outro vídeo também que eu gostei muito, as duas caras do Japão. As duas caras do Japão e o lado podre da sociedade japonesa. Esteticamente falando, eu gostei muito do resultado, sabe? Eu sou muito exigente com os meus vídeos. Às vezes eu subo eles porque, né, o YouTube demanda que você esteja sempre criando, postando, mas eu não estou satisfeito com eles, sabe? Eu falo assim, isso aqui é o mínimo que eu aceito para estar lá. Outros eu realmente falo assim, esse é um bom vídeo. Esses dois do Japão são vídeos que eu realmente acredito que ficaram chuchuzinho. E para finalizar os vídeos especiais que eu gosto muito, os canibais da Índia. Acho que entre gravação, produção, edição, foram mais de 100 horas dedicadas para aquele resultado final. E, poxa, chegar a 1 milhão de views, por mais que o vídeo praticamente não seja monetizado, né? Eu ganhei, pra vocês terem ideia, R$1.000 com 1 milhão de views, isso é nada. Mas foda-se, eu fiquei orgulhoso de todo o empenho e trabalho que foi colocado ali. E outro também, o vídeo de eu mostrando o Mercado Central com a Silvana e com o meu pai. Eu achei que, poxa, tem um valor sentimental especial, sabe? Um dia eu sei que eu vou olhar pra trás e vai ser um dos meus vídeos ainda mais favoritos. Agora, os vídeos que eu não gosto do canal, eu acho que Albânia e Montenegro, sabe? Esses primeiros vídeos do canal, a qualidade é muito ruim, mas foda-se, né? A gente tem que começar pra ficar bom. Que mais? Com certeza também um vídeo que não é muito a minha pegada são os vídeos de roteiro. Por mais que eu sei que ajuda muitas pessoas e muita gente me escreve, cara, muito obrigado, roteiro da Colômbia. Fiz de coração, foi divertido fazer, mas não é o tipo de vídeo que, assim, brilha os olhos, sabe? E também o vídeo de provando a droga mais viciante da Índia. Esse é o vídeo que catapultou o sucesso da série da Índia. Ele foi o primeiro vídeo que viralizou. Até então, os vídeos da Índia estavam com 1000 views, 500 views. E com esse vídeo chegou a tipo 500 mil. Foi legal,
Mas assim, é um vídeo, quem viu sabe, é muito raw, cru. Sabe? Praticamente não tem corte, é um vlogzaço assim. Não é o tipo de vídeo que eu mais pego viagem em fazer, mas eu sei que muitas pessoas gostam. Eu realmente acho que eu não consumiria esse tipo de conteúdo de um outro criador, sabe? Não é o meu style, mas às vezes a gente faz uma pra vocês também, né? Como tomei essa decisão e o quão forte e corajoso tive que ser para ir pro mundão? Olha, ir pro mundão, fazer o canal no YouTube, são coisas que eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem. Mas chega um momento que você sente que você vai explodir se você não fizer. Verdadeiramente, assim, eu falei, mano, preciso tentar. Tentar, meu compromisso não é em ser bem sucedido, eu preciso fazer algo sobre. Esse é o primeiro passo. E aí eu escrevi todas as minhas desculpas, né? Eu gosto de escrever para ter mais clareza do pensamento. Escrevi as desculpas, escrevi as respostas das minhas desculpas. Falei, mano, não faz sentido, tá sendo muito irracional o meu medo. E aí no dia seguinte eu comecei a gravar. E acho que assim, mano, sobre a coragem, acredito que todos nós, de certa forma, estamos um pouco anestesiados pelas telas, entendeu? Pelo celular, pelo laptop, pelo Netflix, pelo YouTube, por tudo. E a gente, mano, vai deixando a vida passar e esquece que nós vamos morrer. A gente acha que a vida é pra sempre. E não é, entendeu? Então assim, para pra pensar que o que você estava fazendo 5 anos atrás, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, como é que o tempo voou. Eu nunca imaginei que eu ia ter 100 mil inscritos em menos de 2 anos. Depois que eu comecei a colocar esforço e amor na parada, eu sabia que era inevitável chegar a 100 mil inscritos. Mas você primeiro tem que começar, entendeu? E a gente simplesmente não começa mais as coisas, a gente engaveta os nossos sonhos. Então é só tirar eles da gaveta e fazer um pouquinho, que você vai ver também que você tem muito mais coragem do que você achava que você tinha. Qual é a melhor experiência que eu já vivi? Olha, eu acho que depende da perspectiva que a gente for analisar, né? Tem algumas experiências magnânimas, assim, tipo, pô, subir o Monte Fuji a menos 22 graus. Subir o monte mais alto da Grécia. Viajar sozinho pela Índia 1 mês e fazer 14 vídeos. Esse é o tipo de coisa que me mostrou quão forte eu sou, né? Coisas assim que realmente ajudam a criar uma casca. E isso é muito marcante de forma positiva. Agora, melhor experiência no sentido de me marcou, de amor, sabe? São as coisas pequenas do dia a dia. Eu lembro de passar um aniversário com todos os meus amigos, grandes amigos, no Pacífico colombiano, eles cantando pra mim, a gente doidão e tal, no meio da natureza, maravilhoso. Dançar, por exemplo, com a Silvana no café da manhã, na cozinha, tomar um vinho, comer uma pizza com minha mãe, vendo filme, sabe? Então são coisas que, essas experiências pra mim são melhores do que as que eu mencionei primeiro, mas cada uma te marca de uma forma diferente. Quando você pensou, esse canal pode dar certo? Sinceramente, eu quis começar sem colocar muito peso nele. Mas depois que eu fui colocando mais, falei, mano, beleza, vai ser isso aqui. Eu sabia que é inevitável de dar certo se eu não parar, porque dá muito trabalho. Fazer o trem bem feito, dá muito trabalho. E eu sei que a maioria das pessoas não vai nem começar, e quem vai começar provavelmente vai desistir. Então, pra mim sempre foi uma questão de resistência, sabe? Por exemplo, agora, depois de 11 meses viajando, mais de 14 países visitados, nunca passei mais de uma semana no mesmo lugar, tipo assim, mesma cidade, sabe? Imagina só, quando você viaja de férias, o quão cansado você fica. Imagina isso vezes 11 só que trabalhando. Então assim, eu tô bem cansado e eu tenho que encontrar uma forma de fazer ser mais sustentável no longo prazo, entendeu? Se eu quero ser um youtuber, ganhar muito dinheiro e ter sucesso com isso, tenho que encontrar a forma de permanecer no jogo pelo máximo de tempo possível. Então é isso, eu acho que ainda não deu certo. Pra mim dar certo é continuar fazendo. É isso, eu tenho que... Eu falo isso pra vocês e é um mantra pra mim também. Top 3 piores lugares que eu já fui. Bom, eu pensei muito do que eu ia colocar aqui e, bom, vamos começar com Cuba. Cuba, eu quero começar dizendo que as pessoas são fenomenais, são inteligentíssimas,
intelectuais de fato, sabe? São pessoas que, se você para alguém na rua, ela vai conversar com você, ela vai ter uma conversa profunda, inteligente. Poxa, você ir lá e ver essas pessoas com tanto conhecimento passarem a miséria que elas passam, me tocou muito, entendeu? Poxa, imagina o nível de desespero de uma pessoa, você tá tomando um café da manhã no restaurante e o garçom está te pedindo esmola. É esse o nível de miséria. Entende? Pô, eu já fui em muitos lugares muito pobres, muito miseráveis, mas eu não falo o idioma. Eu falo o idioma em Cuba. Eu acho que quando você tem essa barreira linguística, você consegue se blindar de algumas coisas, né? Você não tem conhecimento profundo do qual que é o tamanho do problema que tá ali. Mas em Cuba, as pessoas me paravam, as pessoas me diziam, tipo assim, cara, não quero seu dinheiro. Uma pessoa que acabou de sair do trabalho dela, te para na rua pra pedir comida, me tocou de uma forma diferente. Então, por isso, é um lugar que eu falei durante muito tempo que eu nunca mais quero voltar, para não ter que lidar com isso. Vamos ver, talvez eu volte, talvez não sei, para contar novas histórias. Eu só espero que a situação lá melhore, porque aquele povo é 10 de 10 e eles não merecem passar o que eles estão passando. Outros lugares, deixa eu ver aqui na minha colinha. Amritsar, meus amigos, Amritsar é a cidade do Templo Dourado, a cidade, o lugar mais sagrado para a religião Sikh na Índia, que é uma grande religião da Índia. E a cidade é basicamente um esgoto a céu aberto, não tem outra forma de colocar isso. Ela fica do lado do Paquistão, de Lahore, que é a cidade mais poluída do mundo. É assim, uma cidade que eu não conseguia... Todo mundo anda na rua com máscara, porque é terrível a qualidade do ar, né? A falta de qualidade do ar é surreal. Assim, é Nova Delhi 3 vezes piorada e assim, enfim... Horrível, 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 horrível. E a outra é Bikaner. Bikaner, que inclusive onde eu fiz o vídeo, é a pior cidade da Índia, né? Quem não viu, é só vocês irem lá, vocês vão entender do que eu tô falando. Outro lixão a céu aberto também, calor insuportável, um cheiro terrível, vaca comendo lixo para todo lado. Realmente assim, se tudo der certo, nunca mais eu volto em Bikaner. Qual é a pior parte de ser mochileiro? Olha, depende do tipo de mochileiro que você é. Eu encontrei vários mochileiros que viajam de forma muito diferente de mim. Por exemplo, o cara que está viajando há 2 anos fazendo voluntariado, fica 2 meses num lugar, 3 meses num lugar. Eu, particularmente, viajo muito rápido, né? Como eu falei, passo 1 semana no máximo numa cidade. Então, eu não tô fazendo, nunca fiz trabalho voluntário. Eu tô o tempo todo trabalhando, pensando... Quando eu não tô gravando, eu tô escrevendo alguma coisa para gravar. Então, a pior parte, eu diria, rotina inexistente, exercício físico, faço menos do que eu gostaria. Eu sou um cara que eu desfruto ir pra academia, me alimentar bem. Não me alimento tão bem, muitas vezes eu tô sujeito a comer o que tem. Eu tô no interior da Indonésia, meu irmão, entendeu? Eu vou comer ali o que tem, e é isso, sabe? Barrinha de proteína, sei lá, sabe? E é meio que uma espiral, assim, de, pô, você vai sobrevivendo mesmo em vários momentos. Você pode ver ali só, pô, o bônus, né? Pô, esse cara conhece os lugares mais bonitos do mundo, isso e aquilo. Mas, tipo, pô, tô dormindo num quarto com 10 pessoas no quarto. Muitas vezes alguém tá roncando, aí você não dormiu bem. Aí você vai comer um café da manhã, uma comida que você nunca comeu na vida. E aí você tem que sair pra gravar. Então assim, são vários... Não existe rotina, não existe muitas vezes um equilíbrio, entendeu? Então muitas vezes eu encontro muito prazer nos dias que eu falo assim, mano, eu vou ficar neném, vou ficar em casa, tranquilo aqui, sabe? E nem é casa, né? É um quarto, assim, ó, parado olhando pro teto. Então assim, acho que a pior coisa de ser mochileiro, para sumarizar isso tudo, seria a falta total de estabilidade. Mas aí é um paradoxo muito louco também, porque essa falta de estabilidade, ela traz uma adrenalina para você que é difícil ficar sem depois que você para. Pelo menos eu imagino. O que você abdicou para viver o seu sonho? Então, eu tento não fritar muito nisso, sabe? De o que falta. Eu acho que vai muito em cima do que eu respondi anteriormente, abdiquei de equilíbrio, abdiquei de companhia com a minha namorada, com a minha família, de fortalecer os vínculos com os meus amigos, mas eu tento não focar naquilo que falta, né? Porque não tem ninguém me obrigando a fazer isso. Na vida tudo é escolhas.
Eu acho que se você vai dedicar ao seu sonho, muito provavelmente vai ser um caminho solitário. Porque se você quer viver do seu sonho, você tem que ser acima da média, você tem que seguir Você tem que vai ter um período de desconexão assim. Então é isso, eu acho que abdico disso, mas acredito que vai valer a pena. Já tá valendo a pena, né? É encontrar o equilíbrio. O que me faria voltar ao Miguel antes do canal? Meus amigos, eu acho que essa é difícil. Eu sou um cara que gosta de filosofar tudo, né? Então é impossível não filosofar numa pergunta dessa. Mas voltar para aquele Miguel é impossível porque eu mudei demais. Eu me conheço muito mais, eu me entendo muito mais. Hoje eu valorizo coisas que eu não valorizava antes. Então, por exemplo, voltar ao Miguel do trabalho corporativo, talvez eu voltaria por alguma dificuldade financeira, mas eu não gosto mais disso, entendeu? Mas eu entendo também que nada na vida é para sempre, então se eu precisar me ajustar em algum momento, eu vou me ajustar, entendeu? Não vejo como dar um passo para trás, eu vejo como se adaptar para fazer a coisa funcionar melhor. Acho que a gente tem que ter empatia com nós mesmos, né? E entender qual que é o momento da vida que a gente tá. É isso, sabe? Mas eu descobri em mim um lado empreendedor que eu não sabia que existia, de criar, sabe? Eu gosto de criar, de colocar a minha criatividade, para funcionar e esquentar a cabeça e tudo mais. Então, quando eu penso em caminhos alternativos ao Guelmi por aí, eu penso mais em criar outros canais, criar empresa, criar soluções, do que voltar, por exemplo, a vender uma tecnologia. Isso é, de certa forma, como eu olho assim, o Miguel do futuro do presente. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de celebração dos 100 mil inscritos aqui, diretamente de Barcelona, também conhecida como a minha cidade favorita no mundo. E obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final. Eu balanguei demais na cabeça de vocês, né? Espero que, se esse vídeo, né, chegar a alguém que está pensando, querendo ter coragem de seguir ou começar um sonho, que comece. E é isso, vamos com absolutamente tudo. Se você quiser se tornar um apoiador do canal, né, ter um contato mais próximo comigo também através do WhatsApp, vou deixar o link aí abaixo. E é nóis, vamos com absolutamente tudo. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Um beijão.